Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. São 5h21h30. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Olha, um amigo me mandou hoje um WhatsApp, professor, com um trecho de uma palestra sua que me impressionou muito. O senhor falava assim, olha, eu sou professor há 40 e tantos, não sei quantos são, mas o senhor não pode ser professor há 43 anos. Não, o senhor eu tem sou professor há 35 anos. Então foi no ano passado. O senhor era professor há 34 anos e ao longo de toda a sua vida acadêmica o senhor recebeu atestados médicos fornecidos por alunos, obtidos de médicos corruptos por alunos corruptos. Alunos que estariam sempre na primeira aula, na segunda estavam doentes e na terceira se curaram milagrosamente de uma afecção qualquer. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre isso, sobre o caráter corrupto que permeia assim, o comportamento médio das pessoas no dia a dia. E depois fizesse uma relação disso com o estado em que se encontram as nossas autoridades aí, que estão absolutamente empenhadas em bombardear qualquer iniciativa de moralização do país, professor. Nós temos uma tradição, que é uma tradição de considerar a ética pessoal bastante elástica. Eu sempre insisto que a corrupção do Estado, aquela que rouba a Petrobras ou merenda escolar das crianças de São Paulo, ela é muito mais grave do que andar no acostamento. Mas existe uma relação de proximidade entre esses comportamentos. Ou seja, o aluno que assina a lista pelo outro, o aluno que simplesmente frauda, o aluno que comete estelionato ocular, o aluno que compra um atestado falso, ou o pai que procura um médico amigo, eles fazem parte de uma relativização de valor. Essa relativização atinge todas as relações pessoais e chega ao topo da pirâmide, que é a questão política. Então, claro, volto a insistir, é muito mais grave roubar ao Estado e roubar de todos do que roubar de um ou roubar de poucos. Há pouco, não sei se as pessoas vão entender, eu estive no supermercado na semana passada e a mulher me deu dinheiro a mais, a caixa, eu devolvi a ela R$5. Ela disse que eu era muito honesto. Eu disse, minha filha, eu sou da elite branca brasileira, quando a gente rouba é bastante, nunca é no supermercado, não é pouco. Eu faço parte de uma tradição que a gente quebra o Estado, a gente sempre devolve o troco, dá esmola, e é um cidadão de bem. Não se preocupe. Eu não sei se ela entendeu, se os ouvintes vão entender, mas no varejo é uma questão diferente pensar a ética no atacado. Professor, agora, quando a gente noticia, por exemplo, que à luz do dia, deputados, senadores estão tentando ali criar leis na maior cara de pau que os beneficiem diretamente, a gente pergunta, foi sempre assim? Sempre faltou essa vergonha mínima? Hoje está pior? Como é que o senhor vê isso, professor? A mudança que nós temos de hoje para o passado é que hoje há mais fiscalização e graças à imprensa, à democracia, ao Estado de Direito, às redes sociais, nós temos mais informações. Em 1898, ao assumir o governo da presidência do Brasil, Campos Salles precisou implantar um acordo financeiro com o Banco Rothschild profundamente impopular, recessivo, de demissão de funcionários e de eliminação de obras. Para que esse acordo pudesse passar no Congresso, foi estabelecida uma política dos governadores. Um presidente não leva em conta tudo o que os governadores fizerem de acordo com o gosto deles. Os governadores apoiam os coronéis e os coronéis exercem poder total sobre os eleitores através de votos cabrestos. Assim, a política serve para blindar a nação em relação a seus políticos. O que hoje me assusta é que todos os dias, ao ler os jornais, ao ligar a televisão, ao escutar a rádio, eu fico impressionada com a incapacidade da elite política brasileira de perceber a mudança. Eu fico impressionado com o fato de eles não estarem levando em conta o momento que nós estamos e continuarem a agir como se estivéssemos no governo Campos Salles em 1898 e como se a blindagem da política fosse possível hoje ser total. Ela é grande, mas não é mais possível que seja total. Mas será que de tanto insistirem, professor, eles vão conseguir em algum momento vencer? Bom, eles têm conseguido há 517 anos, né? Então, eles têm a favor deles a prática. Eles têm a favor deles a prática.
Mas a pergunta é se o eleitor que vê isso, se vê a lista do seu deputado, do seu senador, que fazem um ato de franca imoralidade, de ataque à ética, vê o seu vereador ou o seu deputado concedendo um aumento salarial gigantesco e fora de propósito, vê uma Câmara onde podem existir funcionários ou podem existir trabalhadores de padrão baixo de formação ganhando 10, 15 mil reais. Hoje pela manhã houve uma análise de alguns vencimentos da Câmara Municipal de Guarulhos passando a casa dos 100 mil reais, relativa a férias passadas e outras coisas do gênero. Então tudo isso eu fico perguntando não apenas se o político tem consciência, mas se o eleitor anotou o nome do seu deputado. Se ele conseguiu anotar esse nome e se ele conseguiu pensar o que ele quer para a próxima eleição. Ô, professor, o que será que o Luís XVI teria feito se tivesse percebido a aproximação da Revolução Francesa? Não é mais ou menos o que fez o Rodrigo Maia ontem, ao rechaçar a volta do projeto das 10 medidas do Ministério Público para a Câmara? Luís XVI foi um homem tímido que não deveria ter sido rei, mas a morte do filho de Luís XV, ele é neto de Luís XV, o tornou rei um pouco fora do lugar. Como disse seu melhor biógrafo, quando chegou a Revolução, a França precisava de um rei, mas no trono só havia Luís XVI. É um homem tão tímido que só para tirar a virgindade da esposa, Maria Antonieta, levou quase 7 anos. Tamanha timidez de Luís XVI. Era um homem pessoalmente bom, mas completamente perdido. Seu diário registra, no dia 14 de julho de 1789, diário publicado no bicentenário da Revolução Francesa, seu diário registra durante a queda da Bastilha: hoje as minhas tias vieram para o chá. Ou seja, Versailles favorecia, a corte em Versalhes favorecia esse isolamento. Mas eu me assusto que num mundo tão distinto, num mundo de comunicação, que nós estamos sabendo tudo o que acontece a todo instante, que nesse mundo, que a gente sabe até quando a presidência compra sorvete Häagen-Dazs para o avião, que nesse mundo os políticos continuam se comportando como se vivêssemos num governo fechado, que não houvesse transparência, não houvesse imprensa. É impressionante e eu realmente acho que nós estamos numa situação gravíssima de inconsciência diante do fato político que está ocorrendo no Brasil. Então, talvez o Congresso Nacional tenha que se transformar num enclave, num palácio de Versalhes, né? Quando se transfere a corte para Brasília no governo JK, tal como os imperadores Ming, o imperador Yongle transportou a cidade proibida após a dinastia estrangeira mongol, quando se transfere a corte para um lugar distante, como Alfonsín quis construir a nova capital da Argentina na Patagônia, é uma tentativa de blindar o Estado, porque imagina, por exemplo, o Temer despachando do Palácio do Catete, com o gabinete abrindo para a rua no Rio de Janeiro. Imagina a quantidade de pressão, que é aquilo que sofre um presidente da Argentina na Praça Rosada, na Praça de Maio, na Casa Rosada. Nós precisamos imaginar um sistema político que não seja blindado da nação. Precisamos imaginar qual é o propósito. O propósito de toda ação é o cidadão. É ele que tem que ser o alvo, não preservar o político, não pagar o político e não fazer do político um ser blindado. Quando o sistema inteiro funciona para blindar, aí realmente há algo de muito podre no reino da Dinamarca. Lembrando que em 2013, nas manifestações de 2013, havia aquele slogan: o gigante acordou. Bem, aparentemente tomou Lexotan, tomou uísque, voltou a dormir e entrou em coma, né? Morreu esse gigante. Morreu. Ou está ligado a aparelhos. Isso aí. Está ligado a aparelhos nesse momento. Né? Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Um grande abraço, um bom final de semana. Obrigado.